fez dar uma maior atenção, ter mais cuidado na pesquisa, nas informações, exatamente por aquilo que o livro poderia vir a provocar. Nós estamos falando desse aqui, pessoal. É o Manuscritos do Novo Testamento, Introdução à Manuscritologia e um estudo comparativo entre as versões bíblicas Almeida Revista e Corrigida e Nova Almeida Atualizada. Ele é desse ano, né? Isso, Tá bem quentinho. isso É quase desse mês, né? é desse mês. Foi lançado agora em abril. Pronto, ainda estamos no mês de abril. Muito bem. Então, a gente vai conversar sobre ele, Isso, tá bom? tá bom. Primeiro, eu queria saber qual foi a sua motivação para ir, porque cada um desses livros tem uma Tem uma motivação, história. tem uma história neles, né? Então, qual é a história desse aqui? Há cerca de 30 anos atrás, eu comecei a me interessar em buscar a razão de ser das diferenças textuais presentes em nossas Bíblias, que vai para além da linguagem. Não se trata de traduções mais modernas e contemporâneas, linguagem mais contemporânea, linguagem mais arcaica. Diferenças textuais no sentido de passagens bíblicas, de versículos bíblicos em algumas versões terem palavras omitidas ou colocadas entre colchetes com a informação de que não constava nos melhores e mais antigos manuscritos. Então, quando eu me deparei como estudante da Bíblia e no exercício do meu ministério com isso, eu comecei a buscar a razão de ser. Para aqueles que nos assistem, certamente muitos já se depararam com isso e não foram buscar a razão de ser. Eu me interessei em buscar a razão de ser dessas diferenças que estava na base dessas diferenças. Então foi essa percepção, essa constatação que me fez começar a estudar sobre o assunto, porque geralmente quem prega, ensina, quem, quem tem esse compromisso, geralmente tem diversas versões. E não precisa ser um pregador, ensinador. Quem gosta de estudar a Bíblia trabalha com diversas versões. E imagina você comparando versões bíblicas e se deparando com versículos onde palavras-chave daquele versículo, numa versão, simplesmente não está presente. Metade de versículos e até traduções de palavras que mudariam totalmente o sentido da exposição e da pregação. Você está com duas versões, que aqui e ali. Claro, esse fenômeno, em relação ao geral, o percentual é muito pouco dessas questões, mas é um pouco que traz as suas dificuldades. É Bom, um pouco relevante, é um pouco que é relevante. só como exemplo que eu estou lembrando aqui, que me incomodava lá atrás, quando eu comecei a fazer as leituras comparativas da Bíblia, né? Romanos capítulo 8 e o primeiro versículo. Diz, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso. Né? Aí a gente ia para uma outra. Isso é na ARC, né? A versão revista e corrigida. É. São três versões que estão alinhadas, e que geralmente os textos e as passagens não trazem o problema de comparando de omissões. É a Almeida Revista e Corrigida, a Almeida Corrigida Fiel e a King James 1611. Pronto. Essas três versões estão alinhadas nesse sentido. Aí quando a gente ia para as que tinham o nome atualizado... Todas as versões modernas trazem esse problema. Aí tinha nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. E cadê a outra metade do versículo? Que é uma metade considerável, né? 50%. Cadê 50%? Pois é, esse é o caso mais conhecido. E tem aquele caso de 1 João 5 e 7, né? E 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Aí você ia para o outro, para essas versões modernas, e 3 são os que testificam no céu, ponto. Cadê o Pai, a Palavra e o Espírito Santo? Não tem. E assim por diante. Assim por diante.
Esse assim por diante, talvez já cause um susto em quem esteja nos assistindo. No nosso livro, que nós vamos estar falando dele, eu cito mais de 200 casos onde palavras ou parte de versículos inteiras são omitidas. Mais de 200 casos. Olha. E quando eu começo a falar e mostrar isso, o pessoal fica perplexo. Porque geralmente ficam em Romanos 8:1 e são É, mais de 200 casos. Eu cito, há outros que não entraram no livro, como sim. esse. Aqui, talvez hoje aqui eu cite mais alguns aqui. Você começou mexendo com isso. Mateus 5:44. As versões modernas omitem aquela parte do versículo que diz assim: bendizei, que diz, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Isso aí nas novas versões não está. Não está o texto. E só citando aqui casos de omissões assim, Mateus 20:22, e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado, omitem. Ah, Mateus 27:35, essa parte toda do versículo que diz: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, partiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Toda essa parte de Mateus 27:35 nas novas versões, simplesmente, você pode procurar na sua agora, não tem. Sim. E outros e outros e outros. São mais de 200 casos que a gente cita no livro, numa tabela, num quadro comparativo, e também em capítulos descrevendo as diferenças, apontando as diferenças, mostrando as razões e como no conjunto dos manuscritos gregos, o percentual da presença ou ausência daquela parte do versículo daquela palavra. E a gente passa essa informação para ajudar o estudante, o pregador, o ensinador, na hora de se deparar com essas dificuldades, de ajudá-lo a entender qual a direção ele deve seguir. Claro, tem um grupo que segue uma Uhum. direção e outro segue Sim. outra. Mas aí, então, continuando, foi a partir disso aí. Então, a partir disso. E, por fim, o que desencadeou a ideia do projeto do livro foi bem interessante. Quando eu comecei a pesquisar a razão de ser das diferenças,